Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero falar com você sobre os 7 montes de conquista e as 7 áreas de maior bombardeio pelo diabo. Isso mesmo, o inimigo ele tem um alvo, e esse alvo é destruir essas 7 áreas que eu vou falar com você. Por isso que nós precisamos entrar em oração, por isso que nós precisamos nos posicionar contra isso, para que assim essas áreas que são de extrema necessidade, digamos que imprescindível para o avanço da sociedade, é a área que o inimigo então, as áreas que o inimigo quer destruir. E nós não podemos deixar, nós não podemos ficar com os nossos braços cruzados diante da situação, nós precisamos tomar uma posição. Nós precisamos então olhar para a situação e agirmos de uma forma rápida diante desta realidade, diante desse problema, diante então desta causa. Eu quero muito convidar você para ficar comigo até o final desse vídeo, para juntos nós então aprendermos um pouco mais daquilo que Deus ele tem então para cada um de nós. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui esses montes de conquista aí. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre isso e eu tenho certeza que você vai entender um pouco mais qual que é a grande ação, qual que é o grande objetivo que o diabo tem diante da sociedade. Veja aí, nós temos 7 montes aí. E olha aqui que a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 10, versículo de número 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Então esse é o alvo de Satanás diante da sociedade: roubar, matar e destruir. E destruir o quê? Esses 7 pontos, essas 7 áreas, esses 7 montes de conquista que nós precisamos então olhar de forma diferenciada. Vamos para o primeiro monte, que aí está: a família. Você tem observado como que o inimigo tem bombardeado contra a família? A família, então, tem sido alvo, talvez o alvo principal do diabo diante da realidade social. O diabo coloca, então, ali problemas entre o casal. O diabo coloca, então, pais contra filhos, filhos contra pais. Os irmãos, então, já não conseguem mais ter unidade, união, e isso, então, tem feito com que as famílias se desmanchassem. Observe que desde a época passada, o diabo sempre trabalhou em cima das famílias. E ali nós percebemos que as famílias que conseguiram se sustentar, criaram então e geraram toda uma descendência diferenciada. Nós hoje somos descendentes de Abraão lá de trás, de milhares e milhares de anos atrás. Então, quando nós vamos olhar para isso, o que o diabo quer fazer? O diabo quer destruir a tua família. Essa campanha que nós estamos fazendo, bênção e proteção sobre a nossa família, nós precisamos então olhar, precisamos então cuidar, precisamos então nos esforçarmos para que o inimigo não tenha forças para poder destruir então a nossa casa, destruir então o ambiente familiar da qual nós estamos presentes. E aí eu te pergunto, você tem orado pela sua casa? Você tem orado pela sua família? Você tem buscado a Deus, então, pelo seu lar, para que assim ele possa, então, avançar e romper? Está aí. Essa é uma das áreas que o diabo ele quer destruir. Mas a parte B desse versículo diz assim: mas eu vim, Jesus está dizendo, para que tenham vida e vida com abundância. Ou seja, da forma que o diabo vem para destruir, o inimigo, então, vem para roubar, para matar, para destruir. Jesus, então, ele vem para nos dar vida e vida então com abundância. Nós precisamos nos posicionar sobre isso e deixar o Senhor operar nessa situação. Então a família é o primeiro alvo e o primeiro ponto que Deus ele quer que nós venhamos a trabalhar e nos esforçarmos sobre isso, ok? Segundo alvo aí, a igreja. O inimigo ele quer destruir a igreja, mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Então você não pode se dobrar, você não pode se render,
Você não pode ser como as outras pessoas então estão sendo. Estão pendendo então para o lado do mal, estão então deixando com que o inimigo então domine e governe então a sua vida. Você não pode deixar. Você precisa se posicionar para que o propósito e o caminho dele se estabeleça. O diabo quer destruir a igreja, mas Jesus ele quer que nós, a igreja dele, possa então avançar e romper em meio às situações e às dificuldades das quais estão. A igreja é o ponto de encontro, é um ponto de nós então nos encontrarmos com Deus. A igreja não pode se perder. Você é uma pessoa que está me acompanhando de perto ou de longe, você precisa ter prazer em ir à igreja, em estar na igreja e ser a igreja. Porque você só é igreja quando você está conectado a um povo. Não dá para você ser igreja em qualquer lugar e uma parte sozinho. Nós somos igreja quando nós estamos conectados. E o que o diabo tem feito é a cada dia mais separar essa realidade. Você concorda comigo? Eu quero muito que você que está aqui comigo nesse momento, que você então que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, gostaria muito que você se inscrevesse aqui no meu canal, tá bom? Se inscreva no canal aí, eu tenho uma caixinha vermelha escrito inscrever-se aí embaixo. Clica nela. Vai aparecer então os sininhos, você clica então no sininho, na palavra todas. Assim você vai receber todas as notificações quando nós fizermos um vídeo ou entrarmos aqui ao vivo, tá bom? Seja igreja junto conosco, esteja junto conosco aqui nessa fé, nessa determinação, nessa realidade em nome de Jesus. Eu gostaria muito que você também deixasse o seu like, que assim você vai estar dizendo para o YouTube, ó, manda esse vídeo para outras pessoas, que ele é bacana. E também gostaria muito que você interagisse aí no chat aí conosco, tá bem? Coloque aí, coloque seu nome, coloque seus problemas, coloque aí também, né, aquilo que você acha, aquilo que você vê que o diabo tem feito na família, na igreja e nos outros montes de conquistas. Vamos estar conversando um pouco e interagindo dessa forma, então o vídeo fica muito mais dinâmico aqui para nós aqui, ok? Então veja, o inimigo ele quer destruir a igreja. Não deixe com que o inimigo destrua a igreja. É alvo de Satanás, levou o pecado, leva então, sabe, as coisas erradas para dentro da igreja. O povo perdeu o temor, as coisas têm perdido então a realidade. E isso, meu irmão, minha irmã, só problemas para se administrar. Então nós precisamos nos pegar diante do Senhor e viver então o propósito que ele tem sobre a nossa vida. Terceiro ponto, educação. Veja como a educação está precária. As faculdades, as universidades públicas, como que estão então depravadas. As pessoas então com toda essa legalidade, esse liberalismo que eles estão vivendo, têm vivido então de uma forma caótica. Como vai ser essa geração futura? Veja o que eles fazem então e querem fazer com as crianças, desde do maternal, do jardim e etc e tal. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos nos posicionar como um povo de Deus, nos posicionarmos então diante do propósito, diante do caminho, diante da realidade, diante da palavra, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você aí, meu amigo, está pensando, minha amiga, está pensando em fazer uma faculdade? Por que você não pensa em fazer então educação? Por que você não pensa em fazer então pedagogia? Para que você possa então influenciar as crianças lá dentro, porque o mal está infiltrado e nós precisamos o quê? Nós precisamos de pessoas, homens e mulheres diferenciados que vão influenciar então cada uma dessas áreas, influenciar então o propósito do Senhor. Você vai influenciar na família, você vai influenciar na igreja, você precisa influenciar na educação. Olhe para aquilo que seus filhos estão aprendendo, seus netos. Olhe para isso. E aí então, a partir do momento que você está vendo essa realidade, o que você vai fazer? Você vai se posicionar, você vai então buscar os recursos, você vai ensinar, você vai levar então eles a um nível diferenciado, a um cuidado diferenciado então no propósito. Não permita com que o inimigo destrua a sua geração através da educação. Amém? Quarto monte de conquista que nós precisamos orar, que o diabo tem batido sobre o governo. Olha como tem se levantado a cada dia mais potestades e principados para destruir as pessoas boas do governo. Não é? Veja como então nós estamos, economia, sociedade, população, como que as coisas estão caos. Por quê? Porque o mundo o maligno tem então dominado esse sistema.
Nós estamos em ano eleitoral, um ano político. Você precisa então entrar nessa situação e ter sabedoria, ter discernimento, entrar então na direção que Deus ele está te dando para que você possa então fazer a diferença. Eu quero aqui também, em nome de Jesus, estimular pessoas, viu? Quero que você seja estimulado aqui em nome de Jesus a entrar então na política, a estar então na política e fazer então algo nisso. Para quê, pastor? Por quê, pastor? Para que assim você possa realmente, verdadeiramente influenciar esse monte de conquista. Você talvez tenha um tine para isso. Talvez você tenha um desejo no seu coração de ser um vereador, de ser um deputado, quem sabe então até mesmo escalar outros cargos então. Você precisa então partir para cima, estude, busque então, sabe, conhecimento sobre isso e vá, porque o problema não é o grito, né, desses delinquentes que estão gritando por aí e falando essas barbaridades, né, no Senado, no governo, né, nas câmeras. Não é o grito desses delinquentes, não. Pessoas que estão falando coisas absurdas. Não é esse que é o grito, não é esse que é o problema. O problema é o silêncio dos justos, é o silêncio das pessoas que são boas, que deveriam se posicionar, mas não têm se posicionado diante dessa realidade e diante então dessa sociedade. Amém ou não amém? Quinto passo, a mídia. A mídia está sendo influenciada diretamente. Olhe bem, hoje você percebe como que o diabo tem entrado então na mídia, trazido então tudo quanto é coisa para poder então infiltrar as suas garras dentro então da sociedade. E aí? Aí você pega, né? Você olha então para um vídeo de uma pessoa que está ali falando um palavrão, criando então algumas situações. Milhões de visualizações. Você pega um vídeo então de um homem de Deus falando então da palavra, você vê ali algumas pessoas ali, né? Algumas pessoas então ali fazendo. Mas por que isso? Por que isso? Eu quero aqui te dar então aqui uma palavra, uma direção para você nesse momento. Por que que isso acontece? Porque aquelas pessoas que ficam fazendo chacota, que ficam fazendo brincadeirinha, que ficam fazendo então um monte de coisas então sem sentido nenhum, eles têm as pessoas que pegam e divulgam isso para outras pessoas. Você pode ver, pega um videozinho de brincadeira, ou de fuxico, ou de fofoca, como que ele viraliza rapidinho, faz assim, parece então, né? Parece um tornado, ele sai então, de repente ele vai levando tudo para frente. Aí você olha então as pessoas, assiste uma mensagem, assiste uma palavra, assiste uma direção, e eles têm dificuldade para compartilhar, para mandar isso para frente, para colocar isso para outras pessoas. Nós precisamos mudar, e o que tem que ser mudado é aqui, ó, é a nossa cultura, é a cultura do povo que precisa ser mudado. O problema não é o que eles estão fazendo na mídia, o problema é o que nós, o povo de Deus, não estamos fazendo na mídia. Tá bom? É isso que é o caso, porque Jesus ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Eu creio que onde chega a luz, as trevas vão embora. Eu creio que aonde chega Deus, o diabo tem que sair. Eu creio que onde chega a verdade, a mentira tem que sair. Eu creio, sabe, que o propósito do Senhor se estabelece de uma forma grandiosa sobre a nossa vida quando nós nos colocamos então diante dessa realidade. Sexto passo, artes e entretenimento. Veja como então as artes e o entretenimento têm então tomado conta, o inimigo tem tomado conta. Se você viu aí alguns anos atrás aí o tipo de arte que eles então colocaram, meu Deus, pessoas nuas, prostituições, falando que aquilo são artes. Cadê o povo de Deus, né? Cadê o povo de Deus, os homens e as mulheres de Deus que têm então a criatividade para dançar, para cantar, para adorar ao Senhor, para desenhar as coisas do Senhor, para criar coisas então para o Senhor? Ei, meu irmão e minha irmã, vamos nos levantar, vamos nos posicionar sobre isso, vamos caminhar então esse caminho para que assim o propósito de Deus se estabeleça em nós e através de nós. Amém? Essa é a palavra, essa é a direção, esse é o caminho que Deus ele quer para você. Entre então nessa situação, movimente, influencie, crie, avance em nome do Senhor Jesus. Você tem esse chamado
Vá, você tem esse propósito, em qual área dessas o seu coração queima? Qual dessas áreas aqui o seu coração mais queima? Deixa eu ver aqui. Coloque aqui nos comentários qual dessas áreas que o seu coração está queimando. Qual dessas áreas? Coloque aí para mim: família, igreja, educação, governo, a mídia, as artes e o entretenimento ou os negócios? Os negócios, a cada dia que passa, nós percebemos que mais empresários corruptos se levantam, mais pessoas, então, na indústria, então, né, do erro, têm se levantado para produzir aquilo que só chego na mesa, né, na casa, na família das pessoas de forma amaldiçoada. Mas por que tudo isso acontece? Porque o povo de Deus não tem se levantado. Veja, nós precisamos então viver com o nosso espírito, a nossa alma preparado para o céu, que como se ele voltasse agora, mas fisicamente, financeiramente, profissionalmente, como se ele voltasse daqui a 50 anos. Eu quero aqui estimular você que está aqui comigo, que tem um sonho de ter uma empresa, um sonho de abrir o seu CNPJ, um sonho de então iniciar então um comércio. Eu quero te ajudar você nisso. Eu quero começar a ajudar você a intercedendo pela tua vida para que você se desbloqueie. A capacidade, a autoridade do Senhor sobre a sua vida, e você precisa então entrar nesse caminho no nome de Jesus. Depois, nós temos muito material. Todos os dias às 3 da tarde eu estou colocando um curso meu. Ele é antigo, tem uns 2 anos e pouco, mas o conteúdo dele é muito bacana. O som, o vídeo não é tão legal como está agora, mas ele é muito bacana, que vai dar para você pegar muitas ideias ali, para você montar o seu negócio, para você então ter a sua vida financeira abençoada e etc e tal. Então veja, é totalmente gratuito. Vai lá então e faça 52 dias para mudar a sua vida financeira. Os negócios, você precisa entrar nos negócios. Enquanto o justo fica então escondido, o ímpio então cresce. Então eu venho aqui impulsionado pelo Espírito Santo. Eu de tempo em tempo eu vou falar sobre isso com vocês aqui nesse canal, para estimular você, para que você possa orar. Orar por esses montes de conquista, orar por essas pessoas, orar então por cada uma dessas realidades e assim então crer que Deus vai levantar homens e mulheres determinados a avançarem, a romperem e a chegarem então em novos patamares em nome do Senhor Jesus. Amém? Você está comigo nessa fé? Deixa eu te fazer uma pergunta antes de eu orar. Nós vamos orar agora. Eu preciso de pelo menos uma pessoa para orar por cada um desses montes de conquista essa semana que vamos entrar agora. Você vai orar, eu preciso de uma pessoa para orar pela família, uma pela igreja, uma pela educação, uma pelo governo, uma para a mídia, uma para as artes e uma para os negócios, ok? Então veja, nós precisamos do quê? Nós precisamos focar nessa situação. Ou você foca nessa oração, ou você foca nesse relacionamento com Deus, ou o inimigo então vai destruir a sua história. Eu preciso que você então entre comigo nesse propósito. Quem está comigo nesse propósito e qual área que você então deseja hoje entrar nesse propósito? Aí coloque aí, qual área que o seu coração arde aí, que queima aí agora, aí coloque aí. Você vai orar 7 dias por isso. E a oração que você vai fazer é: Deus, levante homens e mulheres de Deus nessa área. Deus, apague os planos do diabo nessa área, em nome de Jesus. Assim, uma oração simples, direta, mas objetiva. A Bíblia diz que se o povo levantar e clamar, Deus ele ouviria então a nossa voz e a nossa oração. Amém? Amém? Eu quero orar agora por você, e hoje eu quero orar por cada um desses montes de conquista, e eu quero que você esteja junto comigo nessa oração. Vamos orar todo mundo junto agora, no nome de Jesus, para cada um desses montes de conquista? Porque a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus ele veio para nos dar vida e vida com
abundância. Aleluia. Vamos então orar nesse momento. Pai, eu quero, Senhor, nesse momento, Senhor, levantar as minhas mãos junto com esses irmãos e interceder, Senhor, por cada um desses montes. A família, que o Senhor possa entrar, Senhor, na família, levantar homens e mulheres, ó Deus, determinados a fazer a família, Senhor, dar certo, a avançar e a romper em nome de Jesus. Meu Deus, a igreja, que a igreja não se perca, mas que a igreja, ó Deus, esteja avante, Senhor, como vanguarda nessa sociedade. Pai querido e santo, levante homens e mulheres, pastores, homens e mulheres, ó Deus, Senhor, cheios da Tua presença para levar a Tua palavra genuína, Senhor, verdadeira, raiz, para que as pessoas possam ser abençoadas e tocadas. Que o Senhor entre, Senhor, meu Deus, na educação. Levante professores, educadores, meu Deus e meu Pai, Senhor, para que eles possam estar levando o seu ensinamento, Senhor, cristão, bíblico, Senhor Deus, com princípios e valores para dentro, Senhor Deus, dessa realidade. Em o nome de Jesus, apagamos e repreendemos todas as obras das trevas que tenta contra esse pilar, contra esse monte, em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, pelo governo, que o Senhor estabeleça, Senhor, o governo dos justos, Senhor, aqui nessa terra. Que o Senhor levante, meu Deus, homens e mulheres apaixonados, ó Deus, Senhor, por uma mudança. Que se envolvam, Senhor, com a sociedade, que se envolvam, Senhor, com a política, que se envolvam, meu Deus e meu Pai, Senhor, com os propósitos. Em o nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pela mídia, que o Senhor levante homens e mulheres, ó Deus, para estarem realizando, Senhor, o bom trabalho, fazendo, meu Deus e meu Pai, Senhor, um bom trabalho, Senhor, na mídia, levando, Senhor, a sua palavra, orando pelas pessoas, realizando, meu Deus e meu Pai, o seu chamado, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, meu Deus, pelas artes, pelo entretenimento, que as pessoas se levantem, que as pessoas tomem uma posição, que as pessoas em fé possam avançar e romper em meio às dificuldades. Para a glória do Teu nome, Senhor, eu te peço, sobre os negócios, ó Pai, que o Senhor possa levantar empresários, empreendedores, gestores, ó Deus, Senhor, com o coração voltado para a Tua palavra, que assim, Senhor, eles possam avançar, que assim eles possam, meu Deus e Pai, romper, que assim, meu Deus e meu Pai, eles possam, Senhor, seguir aquilo que o Senhor tem, em o nome de Jesus. Para a glória e o louvor do Teu nome eu te peço, eu te louvo e eu te agradeço, Pai. Amém e amém. Que você possa estar orando por esses montes de conquista, que você possa então se posicionar de uma forma especial na presença e na direção do Senhor, e que esses montes de conquista possam fazer parte da sua oração cotidiana, para que assim nós possamos avançar, romper e vivenciar aquilo que o Senhor ele tem para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero muito que você aí que ainda não se inscreveu, aproveite para fazer isso, tá bom? Deixe seu like, interaja aí nos comentários aí junto conosco aí, e quero te pedir para que você possa, nesse momento, copiar esse link aí, não? Compartilhar, copiar o link, vai aí no WhatsApp e envie então para as pessoas aí do seu WhatsApp aí. Lembre que eu te falei para você por que as mídias ruins vão para frente? Porque as pessoas então fazem isso. Ela, que coisa engraçada, que coisa aqui, né? Tá fazendo isso, tá falando mal disso, tá querendo... Vou mandar isso aqui. Isso aqui é um bafão, vou mandar então. Aí essas pessoas começam a mandar um para o outro, manda no grupo de WhatsApp, aí o outro manda para o outro, aí o outro manda para o outro. E o que acontece com isso? Viraliza. E o que você precisa fazer? Fazer viralizar as coisas do Senhor também, aqui em nome de Jesus. Tá bom? Eu quero muito te lembrar da nossa jornada de oração, tá certo? A nossa jornada de oração, irmãos, está muito bom, está muito especial, tenho gostado muito, né? Nossa jornada de oração, Deus tem feito, assim, grandes coisas sobre a nossa vida, tem sido muito legal, sabe? Essa jornada de oração, não sei se você está aí fazendo, quem que está fazendo aí junto comigo aí, mas tem sido muito legal. 6 da manhã, meio-dia, 18 horas e 22 horas. Eu quero muito que você esteja conosco. Agora às 18 horas eu volto. Hoje eu vou estar falando sobre a importância da ceia, porque amanhã é domingo de ceia, né? Dia 10 é domingo de ceia, e eu quero que você esteja com seu coração preparado para que você possa ceiar,
para que você possa então ter um renovo com Deus, para que você possa ter então um tempo diferenciado na presença e no caminho dele, tá certo? Então, às 18 horas eu vou estar falando sobre isso e quero muito que você esteja junto conosco no nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua história, em nome do Senhor Jesus. E você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus.